Olá, meus alunos, tudo certo? Vamos dar continuidade no nosso capítulo, né? Que a gente está trabalhando sobre construção de ângulos e agora a gente vai aprender a transportar, tá? Um ângulo, na verdade, de um lado para outro, né? Onde a gente vai ter que transportar essa figura aqui para essa figura aqui. Então, vejam, o enunciado está dizendo: dado o ângulo AOB na figura abaixo, vamos transportá-lo para a semirreta VD. Então vejam que ele já construiu uma semirreta VD aqui, e ele diz: isso significa construir um outro ângulo com vértice no ponto V ao lado VC, que tenha a mesma medida do ângulo AOB. Detalhe, não foi dito que esse ângulo mede 30, nem 40, nem 10, nem medida alguma. Eu apenas vou transportar esse ângulo aqui para cá. Em outras palavras, chamando um outro ângulo CVD de AOB e CVD devem ser ângulos congruentes, ou seja, quando eu vou transportar esse ângulo para cá, esse ângulo novo construído aqui deve ter a mesma medida que esse ângulo aqui. Detalhe, a gente vai fazendo por partes. Vejam a letra A. No centro, em O, trace um arco de circunferência 2 centímetros. Pessoal, vejam que ele bota aqui estipula uma medida de 2 centímetros. Mas se ela tivesse 2, 3, 4, 6 centímetros, o transporte do ângulo seria o mesmo. Mas detalhe, se eu boto 2 centímetros aqui, eu preciso colocar 2 centímetros aqui. Se eu botar 4 centímetros aqui, 4 para cá. Se eu botar 8 centímetros aqui, eu preciso colocar 8 centímetros na minha figura. Então, o que ele está dizendo? Com centro em O, trace um arco de circunferência 2 centímetros. Pode ver que o desenho já está feito. O que eu fiz? Eu marquei primeiro, né, 2 centímetros aqui, ó, na minha figura, né, fiz em vermelho, ó, e faço um arco. E o que mais ele pede depois? Vejam, 2 centímetros de raio que intercepta os lados OA e OB. Então, o lado OA e o OB foi interceptado por esse nosso arco que a gente construiu. E chame de ponto P o ponto no qual o arco intercepta OA. Então, vejam, a parte que interceptou OA eu chamei de P, e o arco que interceptou OB é para eu chamar de Q, conforme a minha orientação da letra A. Agora, concentre no ponto V, trace um arco de 2 centímetros. Veja, eu estou utilizando a mesma abertura que eu utilizei na minha figura anterior. Veja, o que eu fiz? Só para provar para vocês, ó, eu vou fazer o arco, já está aqui, e vocês poderiam vir e medir, que também terá, ó, nessa minha construção, 2 centímetros, tá? Não preciso medir, mas se o aluno quiser medir 2 centímetros, fazer um pontinho ali, né? E abrir depois o compasso em cima do pontinho, que nem eu fiz, ó, e fazer o arco, também pode ser feito, não tem problema nenhum. O que mais que ele diz? Sobre a reta VD. E tenha aproximadamente o mesmo comprimento que você traçou em A. Então, é lógico que eu fiz igual, né? Eu utilizei a régua. E ele pediu para chamar de ponto T, o ponto no qual o arco intercepta VD. Então, veja que eu chamei de T, o ponto que interceptou o meu arco na aresta ou no lado VD. Agora, a letra C está dizendo o seguinte: concentro no ponto Q, vejam, o centro está aqui, o ponto Q está aqui. Vou colocar aqui em cima, tá? Vou abrir, vou fechar meu compasso, vamos seguir as orientações que ele me pede. Concentre no ponto Q, trace um arco que passe pelo ponto P. Então, vejam, eu vou ter que traçar um arco aqui, ó. Vou traçar um pequeno arco, tá? Ó, aqui, vejam, ó, que passou pelo meu ponto P. Veja que eu não mexo no meu compasso. Passou um arco. Depois, com a mesma abertura do compasso que você usou para traçar esse arco, trace um arco com centro no ponto T. Vejam, centro no ponto T, que intercepte o arco que você desenhou no item B. Ou seja, eu vou colocar a ponta seca aqui nesse ponto T e vou cortar esse arco que está aqui desenhado.
Então, vejo, coloco aqui e corto o meu arco. Em seguida, o que ele pede para mim? Trace um arco com centro no ponto T. Acabei de fazer isso. Que intercepta o arco que você desenhou no item B. É isso. Chame de ponto C. Então, ó, esse ponto aqui, ó, será o ponto C. O ponto no qual os dois arcos se interceptam. Agora, na letra D, trace a semirreta VC. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui e vou traçar a semirreta aqui, VC. Depois, escreva as seguintes medidas de segmentos que você construiu. Quanto vale OP? Vejam, vamos medir. OP, 2 centímetros. Vejam, 2 centímetros. Já coloquei aqui, ó. Quanto vale VC? VC, 2 centímetros. Já coloquei aqui. Quanto vale OK? 2 centímetros. Coloquei aqui. Quanto vale VT? 2 centímetros. Coloquei aqui. Então, o que aconteceu? A gente transportou esse ângulo para cá. Essa é a maneira. Lembra? Não é a mesma coisa que formar um ângulo de 60 graus, tá? Sigam essas instruções aqui. Lembrando, eu não vou cobrar uma construção dessa na prova, mas a apostila traz essa situação onde gerou esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui. Ah, mas essa aresta aqui é maior. Eu estou dizendo que esse ângulo aqui terá a mesma medida que esse ângulo aqui. E se aqui tem 2 centímetros, a gente viu que aqui tem 2 centímetros também. E aqui, se tem 2 centímetros, aqui também tem 2 centímetros. Veja, se eu tivesse feito uma abertura de 4 centímetros, seria 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui também. E assim, mesma coisa se fosse com 6, 6, 6, 6, 6. Mas lembre-se, o ângulo sempre será igual. Aí o que o problema continua perguntando para mim? Os segmentos PQ e CT têm medidas iguais? Ah, mas ali nem tem esses dois segmentos aí. Tá, vamos fechar ele aqui, ó. Vejam, eu vou fechar ele aqui, tá? E vou fechar esse aqui. Sem precisar medir, tá? Ó, sem precisar medir. O que o aluno tem que perceber? Será que vai ser igual? Bom, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Pessoal, será igual. Por quê? Porque esse triângulo que a gente acabou de fazer, construir, fechando de P até Q, assim como o triângulo que a gente construiu aqui, fechando de C até T, CT, né? Vai ser dois triângulos congruentes. Tá, mas como é que a gente sabe? Vejam, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Ou se o aluno fosse medir, ele viria que esse segmento aqui, ó, tá? De praticamente 1,5 centímetro, seria o mesmo desse segmento aqui, ó, de 1,5 centímetro. Então vejam que essa medida aqui acaba tendo a mesma medida que essa. Ele poderia classificar esse triângulo em casos de semelhança em 2 casos. É o que eu coloquei aqui, ó. Ele perguntou se as medidas serão iguais. Justifica a sua resposta. A resposta é sim, pois se construirmos as duas circunferências de centro em O, respectivamente, os arcos PQ e CT serão congruentes. Como assim arco? Primeiro é o arco, ó. O aluno tem que saber a diferença entre um arco e uma reta. Vejam, do P até o Q é um arco, ó. O arco PQ. Mas também existe a reta PQ. Então, por isso que às vezes quando aparecia o risquinho em cima, ele se tratava, vendo aqui, ó, quando ele tem um risco em cima, só voltando aqui, ó, PQ é uma reta. Então, ela é a reta PQ. No caso, será a aresta desse triângulo. E aqui, PQ, também existe um arco, ó, o arco PQ. Então, por isso que ele tem esse arco em cima. Vejam, arco e reta. Ah, mas o que falasse ali do raio? Vejam, pessoal, se eu pegar, né, e fizer uma circunferência por inteiro, ó,
fechando aqui a minha figura por inteiro, deixa eu só pegar aqui, vocês verão que uma circunferência será traçada. Vejam aqui, ó, vou traçar aqui. Ó, e aqui a mesma situação, ó. Vou ficar com um pouquinho com a mão na frente de vocês aqui, tá? Ó. Veja, duas circunferências são traçadas. Olhando para a circunferência, VD é raio, VC é raio, OK é raio, OP é raio, OQ é arco, CT é arco. Lembra? Arco e aresta. Quando eu trato da aresta, eu trato do triângulo. Quando eu falo de arco, eu falo do setor circular que existe aqui. Então, o que acontece? A gente poderia, então, dizer que sim, as arestas seriam iguais também, falando agora de triângulos, porque o triângulo POQ, vejam, o triângulo POQ é congruente ao triângulo CVT. Vejam, triângulo CVT. Se esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui, se ele tem o caso de congruência lado, ângulo, lado, ou lado, 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 ângulo, lado, ou lado, 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 eles são iguais, mesmo formato, arestas correspondentes congruentes, ângulos correspondentes congruentes. Então eu vejo que através do caso lado, ângulo, lado, ou lado, 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 que é o caso de congruência, prova que os dois triângulos são iguais. Consequentemente, essa medida PQ aqui, que corresponde a essa medida CT aqui, também serão congruentes. Veja que ele pede tal situação, ó, que podemos, na outra página, na página 439, observe os triângulos POQ e CVT. São congruentes? Sim. Qual é o caso que garante congruência? Na verdade, tem dois. O lado, ângulo, lado e o lado, 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 como a gente viu na figura anterior. Então, partindo da congruência do item G, o que se pode afirmar sobre as medidas dos ângulos AOB e CVD? Vejam, como os triângulos são congruentes, aqui, né, pode ter o chapeuzinho em cima, ó, ou não ter CVT ou CVT sem o chapeuzinho, prova que as arestas são iguais. Por quê? O ângulo O será igual ao ângulo V. Veja que eu vou voltar na figura, ó. O ângulo O, que é esse ângulo aqui, ele chamou de POQ, é igual ao ângulo V, que ele chamou de CVD. Então, esses ângulos serão congruentes. Veja mais algumas perguntas. No início da construção, você traçou dois arcos da circunferência 2 centímetros. Lembra? Se eu fazer com 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 6 ou 8, sempre será a mesma coisa. E é isso que ele pergunta. Se o arco fosse de 5 centímetros, você conseguiria transportar o ângulo da mesma maneira? Sim. Pode usar com 2, com 3, com 4, com 6, com 5, com 12, com a aresta que tu quiser. Sempre ficará congruente. Então, para descrever como se faz isso, tá? Como se faz essa situação aqui, o aluno deveria escrever novamente todo esse passo a passo aqui, ó, que se encontra na minha letra A, que se encontra na minha letra B, na letra C, na letra D, tá? Repetindo, eu não vou cobrar uma situação dessa na prova de construção e descrever como se faz, mas eu quero que vocês saibam que é possível transportar um ângulo de um lado para o outro. Existe uma outra maneira ainda de transportar um ângulo, de uma maneira muito mais simples. Só que acontece, as arestas têm que estar alinhadas. Como assim as arestas têm que estar alinhadas? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vejam, essa aresta aqui, que vai gerar um triângulo, vai estar alinhada com esse ângulo aqui. Como é que eu posso fazer? Mas detalhe, isso só funciona se as retas estiverem alinhadas. Pode ver que um ângulo lá no início do capítulo é dado, que é esse ângulo aqui, e esse aqui só parcialmente. Vejam que colocando uma régua aqui, realmente essa parte aqui, ela está alinhada com essa parte aqui. Tá, como é que eu faço então? Eu venho aqui e faço de uma maneira mais simples. Vejam, vou apoiar aqui, ó.
dessa maneira. Vocês estão vendo que aqui está tendo uma aresta. Tá vendo? Ó, tirei a régua. Vocês estão vendo que essa aresta aqui eu acabei de colocar em cima dela. O que eu faço com a minha régua agora? Eu apoio ela nessa maneira. Tá, e agora? Vou correndo o meu esquadro, ó. Vou correndo o meu esquadro. Parei. Entende? Pode ser feito dessa maneira? Pode. Só que o que acontece? Para fazer dessa maneira aqui, as minhas arestas têm que estar alinhadas. Então, não é sempre que dá e raramente vai dar. Vocês vão ver que vai ter um exercício lá no teste que eles não colocam alinhados. Então, o aluno não pode ficar, tipo, apoiando assim dessa maneira aqui, no ângulo que está pronto e fazer correr o esquadro para gerar esse ângulo aqui. Então, não leva isso como consideração, porque alguns vídeos do YouTube têm isso. Quando as arestas, por exemplo, essa aresta estava aqui e essa está para cima, se essa aresta estivesse nessa posição aqui, para eu construir um ângulo assim, vejam que essa aresta aqui não vai estar alinhada com essa e toda essa teoria vai para o espaço. Tá ok? Então, faz da maneira descrita aqui, né? Lembrando que eu não vou cobrar isso na prova, mas é um conteúdo da nossa apostila. Eu vou realizar com vocês também o exercício número 2 da página 439. O que ele está dizendo para mim? Usando apenas régua e compasso, você vai construir um triângulo ABC, de modo que o lado AB e AC meçam respectivamente 5 centímetros e 6 centímetros. Então, o que ele está dizendo? O meu AB tem que medir 5 centímetros e o meu AC tem que medir 6 centímetros. O que eu escolhi? Eu coloquei a aresta de 6 centímetros aqui. Tá? Poderia ter colocado 5 aqui? Sim, mas eu escolhi 6 centímetros. Veja, essa aqui é a aresta AC. Aí o aluno vai dizer, é só fazer uma outra de 5 centímetros aqui, ó. Vou fazer uma de 5 centímetros aqui. Mas detalhe, eu sei que tem que fazer uma de 5 centímetros aqui. Mas qual é o ângulo que tem que ter aqui entre essa aresta? Será que ele vai ser mais assim? Mais assim? Mais assim? Mais fechadinho? Então, detalhe. O ângulo BAC, o ângulo A, porque está aqui no meio, tem que medir 60 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir primeiro um ângulo de 60 graus em cima dessa reta. Vamos ver como é que se faz. Veja, eu tenho qualquer abertura do meu compasso, eu venho, faço um arco aqui, tá? Faço um arco, ó. Lembrando que o meu compasso aqui eu adaptei, né, para fazer com caneta. Lembrando, isso aqui não é transposição. Então, quando é construção de arco, não pode confundir do exercício que a gente fez agora. Eu, com a mesma abertura, coloco aqui em cima da intersecção na reta e corto. Quando eu cortei aqui, esse é o ponto. O que eu faço agora? A partir desse ponto que está aí, eu preciso construir uma aresta de 5 centímetros. Vejam, ela vai até passando por esse ponto, ó. Ela não pode vir até aqui, porque até aqui só tem 3,5. Ela tem que ter 5 centímetros. Vejam, que uma aresta tem 5 e a outra tem 6. Quem é a minha aresta de 5 centímetros? É a AB. Então, AB. Vejam, o meu triângulo BAC vai ter o ângulo A, que é o ângulo BAC, medindo 60 graus. Então, esse ângulo aqui vai ter 60 graus. Mas até agora a gente não construiu ainda o nosso triângulo. Para fechar o triângulo, ele não fala nada da outra aresta. Ele só fala de duas arestas. O que eu faço? Fecho. Quanto mede essa aresta? Vale 5,5. Tá? Ou vale 5,6, 5,7, né? Eu fiz aqui dessa maneira, aqui ó, na verdade medindo 5,6, 5,7 aqui no meu, mas pode ver que ele não fala da terceira aresta, ele só diz que tem que ter um triângulo onde 5 centímetros, 6 centímetros e o ângulo entre duas arestas será de 60 graus. Então, esse é os exercícios da página sobre transposição de ângulos, tá? Eu vou transportar um ângulo de um lado para o outro e a construção de um triângulo sobre algumas medidas dadas para vocês, tá? Refaçam esses mesmos exercícios na sua apostila, mesmo que não caia na prova,
Só que conhecimento não é apenas para a gente colocar numa prova. O conhecimento é algo que a gente tem que ter sempre dentro de nós mesmos, indiferente de uma prova ou não, ser cobrado num simulado ou não. O conhecimento, pessoal, é tudo, tá? Não quer dizer que isso aqui agora vai revolucionar o mundo, tá? Eu só estou dizendo que o conhecimento nunca é demais. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.